O sol texano iluminava o circuito das Américas, mas o clima dentro da garagem da Sauber era de pura tensão. Gabriel Bortoleto chegava a Austin cercado de expectativas. Depois de uma sequência sólida nas últimas corridas, o brasileiro vivia o momento de provar que podia manter a consistência em uma pista que, embora técnica e exigente, parecia se encaixar nas características do seu estilo de pilotagem. Mas o que começou com otimismo, terminou em frustração. O fim de semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos foi, sem dúvida, o mais complicado de Bortoleto desde que chegou à Fórmula 1. Desde o primeiro treino livre, ficou claro que algo não estava encaixando. O carro parecia instável, indeciso, como se cada curva exigisse um tipo diferente de confiança. Enquanto alguns pilotos encontravam rapidamente o ritmo, Gabriel lutava para manter o equilíbrio nas mudanças de direção e nas curvas de alta. O Cota, com seu traçado cheio de variações e trechos que testam cada componente do carro, se mostrou um verdadeiro pesadelo para o jovem brasileiro. Está difícil juntar tudo, teria dito no rádio ainda no TL1, expressando o sentimento que acompanharia todo o fim de semana. A Sauber havia trazido pequenas atualizações aerodinâmicas para Austin. A ideia era melhorar o desempenho em pistas de alta velocidade, mas algo na interação entre essas peças e o novo asfalto texano não funcionou como esperado. O carro parecia reagir de forma imprevisível às frenagens, com a traseira escorregando em momentos críticos. Para um piloto novato, em sua primeira visita a Austin, isso foi um golpe duro. Bortoleto passou a maior parte do tempo tentando entender o comportamento do carro, mas sem nunca encontrar uma resposta definitiva. A classificação da sprint foi o primeiro grande sinal de alerta. Gabriel ficou fora do Q2, terminando em 16º, muito atrás de onde ele esperava estar. O rádio foi silencioso após a volta final. A equipe sabia que o ritmo não era suficiente, e o próprio Bortoleto parecia consciente disso. O carro não está ruim, mas eu não consigo confiar nele nas curvas de alta. Está instável demais no setor 3, comentou após sair do carro. Foi uma declaração honesta, mas que deixava clara a principal dificuldade do brasileiro naquele circuito, a confiança. Sem ela, nenhum piloto consegue extrair o máximo de uma volta. Na sprint race, o cenário não mudou muito. Largando do meio do pelotão, Bortoleto até conseguiu evitar incidentes nas primeiras voltas, mas nunca teve o ritmo necessário para brigar pelos pontos. Terminou em 11º, uma posição que não traz recompensa, mas também não deixa margem para críticas severas. A frustração, porém, estava lá. Ele não cometeu erros graves, mas o desempenho simplesmente não veio. O carro se comportava bem em alguns momentos, de repente, perdia estabilidade sem aviso. Era o tipo de imprevisibilidade que mina a confiança de qualquer piloto. No domingo, na corrida principal, esperava-se alguma melhora. A equipe apostou em uma estratégia diferente, tentando antecipar o primeiro pit stop para ganhar posição no undercut. Mas o plano não deu certo. Bortoleto ficou preso no tráfego, perdeu tempo precioso e ainda enfrentou dificuldades para aquecer os pneus médios. Cada volta parecia um esforço para sobreviver, não para atacar. E, quando finalmente conseguiu espaço limpo, o ritmo simplesmente não estava lá. O carro não rendia o suficiente nas curvas longas, e o desgaste dos pneus dianteiros foi bem acima do esperado. Enquanto isso, Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, mostrava um desempenho mais consistente. Não era brilhante, mas sólido o suficiente para deixar Bortoleto sob pressão interna. Dentro da Sauber, já se comenta que o time precisa entender melhor como adaptar o carro ao estilo do brasileiro, que prefere dianteiras mais firmes e frenagens mais agressivas, algo que o carro atual não entrega bem. A diferença de performance entre os dois no mesmo equipamento deixou claro que há ajustes finos que ainda não foram encontrados. A verdade é que Gabriel Bortoleto viveu um daqueles fins de semana em que nada dá certo. Nem o carro, nem a adaptação à pista, nem as estratégias funcionaram. E quando um piloto jovem enfrenta isso, o impacto emocional é grande. Desde o primeiro treino, parecia que cada tentativa de corrigir um problema gerava outro. A equipe mexia no acerto, trocava ajustes de suspensão, testava configurações diferentes de asa, mas o resultado era o mesmo. O carro não dava confiança. Bortoleto, no entanto, demonstrou maturidade. Em vez de procurar culpados, assumiu que também precisava entender melhor os limites do carro e do circuito. Disse que o aprendizado em fins de semana difíceis é o que molda grandes pilotos. Nem todo GP vai ser perfeito, mas é nessas situações que a gente evolui mais, declarou, tentando encontrar algum lado positivo no desastre de Austin. Os engenheiros da Sauber analisaram os dados e confirmaram que o principal problema estava na aderência do eixo traseiro nas curvas rápidas. O novo asfalto do Cota oferecia níveis irregulares de gripe, e o carro da Sauber parecia mais sensível a essas mudanças. Gabriel até tentou compensar, ajustando sua pilotagem, mas em alta velocidade isso se torna quase impossível. A consequência foi uma série de voltas instáveis,
nas quais o brasileiro perdia tempo de maneira imprevisível. Com isso, a corrida terminou fora da zona de pontuação. Um resultado duro, considerando o esforço do time nas últimas semanas e a expectativa em torno do desempenho de Bortoleto, que vinha sendo um dos destaques entre os novatos. Mas é importante entender que esse tipo de revés faz parte do aprendizado. A Fórmula 1 é impiedosa com quem ainda está construindo experiência, e Austin foi uma lição clara disso. Nos bastidores, a equipe já começou a planejar ajustes específicos para o próximo GP. A meta é devolver a confiança ao piloto e, principalmente, adaptar o carro ao seu estilo. A Sauber reconhece que o potencial de Bortoleto é enorme e que uma sequência de resultados ruins poderia abalar seu moral. O foco agora é técnico e psicológico, recuperar o equilíbrio do carro e permitir que o brasileiro volte a pilotar de forma instintiva, como fez em corridas anteriores. Apesar do resultado ruim, o fim de semana de Austin mostrou a resiliência de Bortoleto. Mesmo longe dos pontos, ele se manteve concentrado, evitou erros e trouxe o carro de volta para a garagem em uma peça, algo que, em um fim de semana de instabilidade, já é um mérito. Ele entende que, para um estreante, consistência é tão importante quanto velocidade pura. E, embora o público e a mídia cobrem resultados imediatos, o processo de aprendizado em um carro de Fórmula 1 é lento, técnico e cheio de nuances. Austin pode ter sido um tropeço, mas também um ponto de virada. O tipo de corrida que separa os talentos passageiros dos pilotos de longo prazo. Gabriel Bortoleto não teve um bom desempenho, mas mostrou que, mesmo nos piores momentos, sua postura é de quem entende o que está fazendo. Ele sabe que ainda há muito a evoluir, que o carro precisa melhorar e que a sinergia com a equipe está em construção. O jovem brasileiro sai do Texas sem pontos, mas com clareza sobre onde precisa melhorar. E essa talvez seja a maior vitória escondida em um fim de semana tão complicado. A Fórmula 1 é feita de altos e baixos, e, para quem sonha em vencer, os baixos são parte inevitável da jornada. Gabriel Bortoleto aprendeu isso da forma mais dura, em um circuito traiçoeiro, sob o olhar de milhares de fãs. Agora, a missão é simples, mas desafiadora: transformar a frustração de Austin em combustível para reagir. Porque na Fórmula 1, como na vida, os campeões não são definidos pelos dias em que tudo dá certo, mas por como eles se levantam quando nada funciona. Gabriel Bortoleto saiu derrotado de Austin, mas não vencido. E quem o conhece, sabe que ele vai voltar mais forte.